Eu sou Divana Campa. E eu sou Thaís Burbello. Em comemoração ao mês de março, que é o mês da mulher, nós trabalharemos com temáticas relacionadas ao universo feminino. E para isso, hoje, nós trouxemos duas convidadas muito especiais, não é mesmo, Thaís? Sim, duas convidadas muito poderosas, mulheres, né? A Gabriela e a Tatiana. A Gabriela é College Counselor do Positivo International School e a Tatiana, ela é coordenadora de atração e desenvolvimento do nosso RH. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. É muito bom receber vocês aqui. E para começar, a gente queria que vocês se apresentassem pra gente. Contar um pouquinho da formação de vocês, com qual área vocês trabalham, enfim. Gabriela? Então, obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. Bom, minha formação, eu sou graduada em Direito pela Unicuritiba e em Letras pela Universidade Federal do Paraná, mas a minha paixão mesmo sempre foi trabalhar com educação, né? E eu sempre trabalhei muito com essa parte internacional, de relações internacionais, de intercâmbio, e há 2 anos eu trabalho no Positivo International como College Counselor, fazendo esse aconselhamento acadêmico com os nossos alunos, com os pais dos nossos alunos. A gente sabe que muitos deles, até por estarem aqui, né, numa escola internacional, têm esse desejo, esse sonho de estudar no exterior, mas trabalhamos também com aqueles que querem ficar por aqui, então estamos sempre em parceria com os nossos alunos, com os nossos pais, fazendo esse trabalho de orientação vocacional, educacional, né, trabalhando em parceria com eles. Legal, certamente vai agregar muito para nossa conversa. E você, Tatiana, se pudesse apresentar um pouquinho, por favor? Legal, estou muito feliz, obrigada pelo convite. Eu acho que falar do tema que é nosso, né, feminino, o mundo feminino é muito legal. Bem, eu sou formada em psicologia, né, tenho uma pós-graduação em pedagogia empresarial, que é com foco em treinamento, e uma outra pós em gestão estratégica de negócios. Eu estou no Positivo há 4 anos, esse ano vai ser o meu 5º ano, né, atuando aí na frente de atração de talentos e desenvolvimento. A gente faz a contratação, né, de todos os nossos colaboradores e cuidamos do desenvolvimento deles também. Legal. Hoje a temática que a gente vai trabalhar é como e por que incentivar as meninas a seguirem as carreiras que elas quiserem. Esse tema, né, é um tema que está muito em voga. E para começar, eu queria que vocês abordassem um pouco essa questão assim, de que forma falar sobre carreira profissional com as meninas. Existe alguma diferenciação? Como que vocês veem essa questão? Olha, no meu trabalho, eu procuro até não fazer uma diferenciação, assim, né? Uma distinção ali entre meninos e meninas, né? Exatamente. Eu procuro fazer muitas conversas, muitas apresentações e palestras ali, principalmente para o pessoal que está chegando no 2º, 3º ano do ensino médio, que está chegando mais ali nessa fase mais decisiva de escolher uma profissão, uma carreira a seguir, e eu procuro realmente não fazer essa distinção. Sabe? Eu percebo muito que essa geração que está chegando é uma geração bem diferente da nossa, né? Da minha, por exemplo. É uma geração que não vai pestanejar, né? As meninas não estão pensando assim. Elas estão um pouco mais empoderadas. Exatamente. Assim, né? Em relação às escolhas. Eu tenho muitas alunas ali na escola que pensam em ser engenheiras, pensam em ser astrônomas. Olha que legal. Né? Que querem pilotar avião, né, que talvez seja um perfil de profissão que muitas meninas não pensariam em seguir, sei lá, 20, 30 anos atrás, mas quando eu faço a minha orientação, eu não faço essa distinção, a gente se dirige a todos os pais, a todos os alunos da mesma maneira. Sim. Né? Inclusive, a gente tem um texto sobre isso, né, no nosso blog. Quem quiser acessar sobre... Minha filha quer ser piloto de avião, e agora? Incentive. Incentive, né? Incentive. Sim. E assim, Gabriela, você sente que existe uma resistência por parte das famílias em relação a isso? Não mais, eu acho, sabe? Pelo menos pela experiência que eu tive até agora, até o momento, com os alunos, assim, não, né? Eu percebo, assim, muitas alunas, por exemplo, que querem seguir carreira de engenharia, elas querem isso porque elas têm exemplo dentro de casa. Então, assim, a mãe é engenheira ou o pai é engenheiro. Entendi. Elas observam isso dentro de casa e querem seguir a carreira dos pais. Então, assim, eu vejo, por exemplo, uma resistência maior até em seguir carreiras artísticas, porque às vezes os pais têm um pouco mais de receio pelo futuro, né, pela segurança da profissão e tudo, do que
pelas meninas seguirem essas carreiras consideradas talvez um pouco mais masculinas. Então, no caso, acaba iniciando em casa isso, né? A influência dos pais nessa decisão e o quanto é importante também os pais estarem atentos em relação, né, à escolha da carreira, quais são as habilidades ali da menina, né? Também para os filhos, mas assim, para as meninas que é um pouco mais difícil elas irem para carreiras, por exemplo, engenharia, medicina, não sei. Vocês que vão saber dizer melhor, né? Mas o quanto é bom eles verem as habilidades da menina e verem as vontades também, né? Saberem reconhecer isso. Exatamente. Eu acho assim, quando elas estão ainda na infância, acho que incentivar atividades, né? Extracurriculares, eu bato muito nessa tecla, né, porque para quem quer estudar fora, essa questão das atividades extracurriculares é um ponto muito importante, né, que as universidades lá fora levam muito em consideração. Então, quando os pais me perguntam como eu posso ajudar a minha filha a se desenvolver, a descobrir o que ela quer fazer, é justamente tentar descobrir os interesses dela, incentivando, às vezes, através de estágios, enfim, outras atividades que ela tem interesse, que é através disso que ela vai acabar descobrindo o que ela quer fazer, né? Eu acho que no próprio brincar, né? Exato. A gente normalmente dá para meninas brinquedos de meninas, né? Exato. Você não dá, às vezes, uma caixa de ferramentas para uma menina. Lego. E é possível, né? Ela pode brincar, né? De ser engenheira. Uma engenharia mecânica, né? Exato. Eu passei pra Thaís alguns textos relacionados a essa temática de hoje pra gente se preparar, e um dos textos falava sobre isso, que normalmente a menina, ela já ganha desde cedo brinquedos relacionados àquilo que a Tati falou, a menina e o menino a menino. Então, acaba que ele se desenvolve achando que ele nasceu para ser engenheiro e talvez ela não possa, porque ela nunca teve acesso a isso. Porque ela ganhou um kit cozinha, por exemplo, né? Exato. No lugar da... Exato, né? Geralmente muito mais voltado aos cuidados, né? Da casa, dos filhos. E como é importante você direcionar isso desde cedo, né? A gente, no mercado de trabalho, né? A gente tem uma dificuldade de fazer contratações de mulheres, né? Para o mercado de tecnologia, de engenharia. Isso... não é à toa que a gente tem no mercado as vagas afirmativas para mulheres, né? Olha, justamente porque a gente quer incentivar as mulheres, né, a se candidatarem em vagas que normalmente são olhadas e são para homens, né? Então, mas isso vem abrindo muito. É isso que eu ia te perguntar, se a tua visão da RH, você acha que a gente está evoluindo em relação a isso? Muito. Eu trabalho com RH há mais de 20 anos, né? E eu vi essa evolução. Né? Então, é muito bacana ver as mulheres se candidatando. Eu acho que o RH também passou por uma transformação. Né? Na própria divulgação de vaga, a gente tem toda uma linguagem inclusiva. Né? Então, um exemplo que eu acho que mostra que dá oportunidade da mulher se candidatar, né? Numa área comercial, por exemplo, a gente antigamente escrevia lá, né? Tem que ter 100% de disponibilidade para a viagem total, né? Uma mulher que tem filhos, muitas vezes, ela vai recuar de se candidatar, né? Porque ela vai priorizar a criança, né? Exato. Então, acho que hoje a gente não coloca mais esse tipo de coisa na divulgação de vaga. A gente tem todo um cuidado de fazer a divulgação da vaga para que qualquer, né, mulher ou homem olhe e queira se candidatar. Então, acho que isso vem mudando bastante. E o mercado de trabalho para as mulheres, ele vem aumentando muito. Eu acho que muito você abre hoje uma porta de sala de universidade, né, o grande público, né, são mulheres. E eu acho que isso, o próprio movimento do mercado, ele vai trazer mais mulheres para essas áreas que são tidas como masculinas. Né? Então, acho que isso está mudando bastante. Sim, eu acho que até pegando aqui o gancho do que a Tati falou, muitas universidades, principalmente no exterior, assim, o movimento que eu vejo, Estados Unidos, Reino Unido, principalmente, a gente vê já muitas universidades com bolsas de estudo nas áreas de tecnologia, de engenharia, já voltadas para as mulheres. Olha. Né? Então, específicas para atrair as mulheres. Então, gerando oportunidades e iniciativas para atrair as mulheres para essas áreas, né? Então, acho que a tendência é realmente a gente ter um aumento, né, da procura das mulheres por essas áreas. Então, eu vejo também pelas nossas alunas aqui que eu acho que é a representatividade, né? Exato. Então, quando você vê outra mulher
né? Exato. As que vêm depois, elas olham e também acreditam que podem. Dá máxima segurança. Sim, eu acho que a representatividade, né, de mulheres em lugares que antes a gente não ocupava, né, ou na liderança, eu acho que faz, né, você olhar, as meninas que estão vindo olhar e dizer assim, eu também posso, né, eu acho que a gente, inclusive aqui, né, 4 mulheres, a gente tem, a gente representa muito isso, então acho que é bem importante a gente incentivar, né, e quem está já nesses lugares, chamar, né, então acho que isso é bem importante. E assim, Tati, fazendo um paralelo assim com isso que você falou, você acha então que existem muitas possibilidades para a mulher no mercado de trabalho, mas muitas vezes há uma resistência da mulher para entrar nessa vaga? Eu acho que há os dois movimentos, né? Eu acho que tem a mulher pensando sobre não se eu devo estar, mas se eu consigo estar. Porque eu acho que a jornada, ela é um pouco mais difícil em algumas áreas, né? Ela vai ter uma resistência, muitas vezes, no ambiente um pouco mais machista, né? Onde a gente tem que se posicionar, né? Um pouco mais firme, eu acho que tem. E do outro lado também, né? A contratação, né? O gestor que está ali, né? Ou a gestora que está ali, dá essa oportunidade. Eu sou uma gestora mulher, né? Então, eu dou oportunidade para mulheres e homens também, né? Mas eu acho que eu tenho um acolhimento diferente, um olhar diferente. Eu acho por isso tão importante mulheres na liderança, né? A gente recebe diferente, né? Porque a gente sabe como foi dura aquela jornada para ela chegar até ali. Então, acho que é bem importante abrir esse canal, né? Tanto da empresa, quanto da própria mulher, de olhar e dizer assim, eu quero estar lá, né? E tem muito daquela coisa também da síndrome da impostora, né? Que as mulheres têm muito. Eu acho que eu não vou dar conta. Não só por conta da rotina, que é muito atribulada, mas também por conta de conhecimentos, né? Porque tem aquela coisa, por eu ser mulher, às vezes eu acho que eu não vou dar conta do que o cargo exige. Existem pesquisas que falam sobre isso, né? Um homem, quando ele olha uma vaga e vê todos os pré-requisitos técnicos, ele olha e diz, né? Dos 5 aqui eu tenho 2, me candidato. E muitas vezes ele entra, né? Uma mulher, ela olha e ela acha que ela tem que ter os 5 pré-requisitos. A gente se cobra muito, a gente se exige muito, né? E eu acho que a gente falar da síndrome da impostora, eu acho que é bem isso, né? Não é que eu tenho que ter as 5, eu tenho que estar predisposta a aprender, a me desenvolver, né? Então, eu acho que isso é bem claro, e as pesquisas falam disso. E muitas vezes você tem, né, as habilidades ali e acha que não tem por conta dessa síndrome, né? Exatamente. E no colégio positivo, né, que é uma área de educação, prevalece muito a mulher ali no ambiente de trabalho. A gente está muito acostumado a trabalhar com mulher, né, Thaís? Tanto ali na parte... Até falei com a professora Maria Fernanda, que é a coordenadora do CIP, esses dias ela falou que eu acho que 70% do quadro que a gente tem de colaboradoras hoje é mulher. Então, assim, para nossa realidade, até o marketing, né? A gente só tem na equipe ali o Igor, que agrega muito, mas a nossa equipe a gente tem muita mulher. Você sabe que no positivo, no grupo todo, a gente tem mais de 60% de mulheres, né? O colégio, sim, eu acho que pela própria natureza, né, do segmento, mas dentro de todas as outras unidades de negócio, a gente tá à frente, né? Então, a gente tem mais de 60%. A maioria das nossas diretoras são mulheres, das escolas. Eu até ia perguntar isso, você, Tatiana, que tem esse conhecimento do RH ali, se nos cargos de liderança isso também a gente pode ver também uma porcentagem de mulheres maior? Ou não? A gente ainda tem um percentual baixo, né? E aí a gente fala de mulheres na liderança. A gente tem muitas coordenações, né? A gente tem poucas gerências e hoje a gente tem uma diretoria, né? Que é do Instituto. Né? Então, acho que a gente ainda tem uma longa caminhada para a equidade, né? Mas eu acho que isso é um aprendizado do próprio grupo, né? Então, acho que quando a gente olha para o colégio, sim, aí a gente tem toda a diretoria de unidade, uma grande parcela mulher, né? O que nos dá muito orgulho. E aí, Gabriela, algumas dicas mais práticas, assim, como que os pais podem incentivar as meninas a escolherem a carreira que elas quiserem? Tem aquele trabalho desde a infância, né? Que é reconhecer as habilidades, né? Tornar a rotina ali da criança bem aberta para várias possibilidades. Mas, assim, quando tá na hora de escolher a carreira, como que eles podem ajudar, assim?
Olha, o engajamento dos pais eu acho que é fundamental nessa fase também, né? Participar da escolha também. Participar da escolha, participar até das atividades oferecidas pela escola, né? Nesse momento, a gente procura desenvolver palestras, apresentações, até assim, no sentido, por exemplo, como escolher as universidades mais adequadas ao perfil do seu filho, ao perfil do aluno, né? A gente não oferece, assim, uma orientação vocacional, por assim dizer, né? Mas a gente procura explicar como funciona esse processo de escolher e como funciona nos diferentes países, né? No meu trabalho ali no Inter, né, a gente tem uma grande parcela do nosso corpo discente ali que vai para fora, né? Que o sonho é estudar fora, então o nosso papel ali está muito em explicar como funciona esse processo nos diferentes países, né? E uma grande diferença que eu vejo, assim, que os pais gostam muito quando eu conto para eles, que lá nos Estados Unidos os alunos não precisam declarar qual é o curso que eles vão estudar no momento da inscrição, né? Olha, Isso é muito legal. Exatamente. Isso é interessante, né? Porque você não precisa escolher ali na hora. Exatamente. Lá eles têm um currículo chamado Liberal Arts, que exatamente os 2 primeiros anos do curso, ele é dedicado ao aluno poder explorar diferentes áreas da universidade. Então, ele tem um advisor, ele tem um orientador educacional lá dentro da universidade, que vai incentivar esse aluno a explorar diferentes áreas, e ele só vai escolher de fato o curso e a carreira que ele vai seguir no final do 2º ano da universidade. Nossa. Então, os pais gostam muito desse elemento oferecido pelos Estados Unidos justamente por isso, porque é uma dificuldade muito grande, né? Quem é que tem certeza aos 16, 17 anos da carreira que quer seguir? Né? É muito cedo. Então, a gente tenta trabalhar muito com essa questão da angústia, da ansiedade dos alunos e dos pais. Expectativa, a expectativa, a pressão, que às vezes a gente acha muito que a pressão vem dos pais, mas às vezes a pressão vem muito dos próprios alunos, né, em si mesmos, assim, pela nota, né, no nosso caso a nota do IB, eles ficam muito se pressionando, se comparando com os colegas, com as turmas que vieram antes, né? Mas eu acho que os pais podem ajudar nesse sentido, assim, sabe? A gente sempre fica à disposição, a equipe pedagógica do colégio de uma maneira geral, para acalmar essas expectativas, para explicar o processo. Eu acho que se informar sobre o processo, conhecer o processo de admissão, assim, passo a passo, já é meio caminho andado. Para que eles se acalmem, para que eles saibam o que vem a seguir, né? E assim, o processo de autoconhecimento para o aluno é importante, né? Geralmente eles sabem assim, o que eles não querem fazer. Eu não gosto de matemática, não vou fazer engenharia. Não gosto de exatas, eu odeio matemática e não quero engenharia. Então a gente vai pegando... É um trabalho de formiguinha mesmo, né? A gente vai trabalhando com esse aluno a partir daí ao longo do ano, ao longo dos 2 anos. Mas é interessante você trazer essa questão do autoconhecimento, porque em todos os nossos episódios que a gente gravou até agora, o autoconhecimento surgiu em algum momento. Era o episódio sobre emoções, Sobre né? emoções, sim. Acho que o autoconhecimento, ele vale para tudo na vida, né? Sim. Eu acho que para essa faixa etária, né, que está ali escolhendo, é bem difícil a gente falar de autoconhecimento, né? Exato. Porque é um momento de muitas mudanças, né? Muitas emoções. A Di fez a pergunta, né, de como incentivar, enfim. E eu me lembro muito da postura dos meus pais quando foi da escolha, né? Tinha muito a questão de... e eu acho que acho que 2 coisas, né? A gente faz sempre aquela pergunta para a criança, o que você quer ser quando crescer? Né? Eu não faço esse tipo de pergunta, porque eu acho que já gera uma pressão, né? E hoje a gente tem um leque de possibilidades, né? Do que a criança, do que o jovem, né? O jovem adulto pode ser, que talvez o que a criança escolha, né, como, eu quero ser determinada profissão, não vai nem existir, né, daqui a 5 anos. E eu acho que essa pergunta, ela traz um peso muito grande. Tu decida o resto da tua vida agora. Né? E eu acho que uma das coisas que os meus pais fizeram, que é muito legal, independente da escolha que você fizer, né, a gente vai estar com você.
né? Então, eu sou psicóloga, eu tenho a minha irmã mais nova que é psicóloga, só que ela é clínica, não é de RH. Eu tenho um irmão músico, produtor musical, né? E eu tenho uma outra irmã que é da área de designer gráfico. Então, Nossa, bem eclético. É bem eclético, é bem eclético, né? Então, assim, a gente foi para áreas bem distintas, né? Mas eu acho que essa questão do pai e da mãe, deixar na mão, né? Claro, a orientação é fundamental, mas deixar na mão do seu filho, de dizer para ele, olha, independente, eu tô com você, né? Porque muitas vezes o filho, e daqui para diante eu acho que muito mais, ele vai escolher uma profissão que os pais desconhecem, Exatamente. Né? Então, um filho que diz, eu vou ser youtuber, eu vou ser gamer, eu vou ser tiktoker, né? Então, são profissões novas e que o pai diz assim, tá, mas eu acho que a grande preocupação do pai é como é que eu ajudo ele a entrar nessa carreira. Exato. Né? E às vezes não vai ajudar, né? Ele vai encontrar essa jornada dele, né? Eu acho que as carreiras também mudam, né? Ninguém hoje escolhe, né? Eu acho que você está lá no colégio e vê muito isso, ninguém escolhe uma profissão para o resto da vida hoje. Exatamente. Você pode mudar ao longo do caminho, né? Dentro do próprio Positivo eu vi colaboradores, né? Eu tenho um caso de um colaborador que era do RH, era da área de web designer, e ele saiu do RH, né? E foi virar tatuador, né? Que tem a ver com designer, mas é uma profissão nova. Então, assim, e talvez daqui a um tempo ele não seja mais tatuador, seja outra coisa, né? Então, e tem as profissões paralelas, né? Então, eu posso ser coordenadora de recursos humanos e no final de semana eu posso ser DJ. Sim. Exatamente. Né? Então, hoje tem isso também, né? Então, tudo está mudando muito rápido. Eu também costumo usar muito da minha experiência pessoal para conversar com os pais e com os alunos, porque, como eu falei aqui no início, né, a minha formação, primeiro eu fiz a graduação em Direito, e foi claramente a graduação errada para mim, né? Minha primeira escolha não foi a escolha mais adequada para mim. Você concluiu o curso de Direito. Eu concluí o curso. Mas também não foi algo perdido para você, Eu né? sempre falo isso. Conhecimento não é... Te leva a um autoconhecimento. Você teve que fazer para ver que não era. Exato, né? Conhecimento não é algo que se perde, Sim, né? Não é algo que a gente perde. Mas assim, daí depois eu fui para a faculdade de letras e fui trabalhar com educação, né? Eu cheguei a advogar por um tempo, mas eu trago sempre essa experiência pessoal justamente para mostrar, assim, não é o fim do mundo se você escolheu a profissão errada quando você tinha 17 anos, né? E talvez nessa época era a profissão certa para você. Só Exato. que você mudou ao longo do tempo ali. Você fez a melhor escolha com as informações que você tinha, com a visão de mundo que você tinha naquela época. Também que essa escolha errada te levou ao lugar que você está hoje, que você tá feliz. Que tudo é um processo, como tudo na vida, né? Exato. Então, assim, é mostrar muito com o auxílio dos pais também. Eu acho que muitos dos nossos pais são muito bons em mostrar isso para os seus filhos, assim, que tudo bem se você errar a primeira vez, a primeira escolha ali. Poxa, escolheu errado, não tem problema. Volta pro começo, vamos fazer o vestibular de novo, vamos estudar de novo, vamos escolher de novo. Não tem problema. E mostrar que tudo bem, não é o fim do mundo, sabe? Existem outras possibilidades, ou às vezes você começou um curso com o intuito de seguir uma carreira e de repente, durante o curso, você decidiu que você quer seguir outra área dentro daquela mesma carreira. Que aquela carreira te abriu uma porta diferente daquela que você imaginava, mas que você ainda pode usar aquele diploma, aquele conhecimento para outra coisa, né? Mas eu vejo também que hoje em dia os jovens, eles têm muito esse viés do empreendedorismo. Muito. Por exemplo, para os meus pais, para eles emprego é CLT, é bater cartão, direito a férias, 13º, isso, por exemplo, concurso público para eles é o ápice, entendeu? Eles acham que nossa, para eles isso é estabilidade, muito estabilidade, segurança. Então, pelos meus pais, assim, todo mundo da família seria concursado. E eu falo para eles que hoje em dia eu vejo que os próprios pais dos jovens, pelas entrevistas que a gente faz nas escolas, a gente vê que eles têm mais essa aceitação de tudo bem você querer empreender, você ter uma faculdade, mas você abrir teu próprio negócio. Sim. As startups trouxeram isso, Com certeza. Eu acho que o empreender, ele pode ser... você pode ser CLT e ser empreendedor, né? Então, eu sou empreendedora dentro do Grupo Positivo, né? Que é o intraempreendedorismo. Mas eu acho que as startups trouxeram muito, desmistificou um pouco essa questão de eu ser o dono do meu próprio negócio. Sim. Né? Então, e assim começaram as startups.
né? Então, acho que não precisa ser só empreendedor no seu próprio negócio. E eu acho que isso cada vez mais, eu sou do RH e a gente fala muito sobre isso com os colaboradores, né? Então, ser empreendedor não é ser empreendedor de abrir seu próprio negócio, ser teu CNPJ. Sim. Né? Você pode trabalhar dentro de um negócio sendo empreendedor. E hoje em dia é muito importante também, assim, independentemente da carreira que você escolhe, tudo muda muito rápido. Então, você sempre tem que estar estudando, se atualizando. Com certeza. Sim. A gente vê uma tendência ali na escola, a gente tem o currículo IB e dentro do currículo IB a gente tem a disciplina de business, né? Então, essa turma que ingressou agora, que precisou escolher as disciplinas, a gente viu que dos 40 alunos, 36 optaram pela disciplina de business. Nossa, é muita coisa. Então, a gente vê que tem uma geração, uma tendência, né? Uma geração inteira que está vindo muito empreendedora, muito focada nessa questão do business, né? E assim, meninas, a gente sabe que a gente tá falando, assim, da nossa realidade, né, enquanto colégio e tal, mas também existem fatores que podem influenciar nessa decisão da carreira, né? Por exemplo, a classe social da menina. Porque às vezes ela não tem condições de frequentar, por exemplo, um cursinho, né? Ou ir pro colégio, né? Da maneira, sei lá, só estudar. Às vezes ela tem que trabalhar também, né? Então, assim, isso influencia também na carreira que ela vai escolher? Acredito que sim, né? Não é à toa que a gente vê... muitas vezes a menina, ela estuda, ela trabalha, né? Ela começa nos cargos mais operacionais, né? Para poder fazer ascensão. Então, acho que é importante o desenvolvimento dessa menina. A gente tem... logo depois você vê a mulher, ela entrando numa graduação com 40 anos, né? E tá tudo bem, né? Porque, como você disse, é o caminho, é o processo, né? Então, acho que para quem tem uma condição financeira não tão privilegiada, vai ser ainda mais difícil, né? Mas eu acho que as mulheres estão cada vez mais focadas, né? E eu acho que tá tudo bem se ela lá na frente entrar na área que realmente era o desejo dela. E eu tenho isso dentro de casa. A minha mãe se formou em Direito com 60 anos. Olha que era o sonho da vida dela. Tanto que, né? Não sei se vocês viram essa semana, viralizou um vídeo de umas meninas tirando sarro, porque a mulher entrou na graduação com 40 e poucos anos, né? Então, assim... Temos que normalizar essas coisas, né? Porque talvez para ela foi muito difícil. Para ela foi difícil, a jornada foi difícil, a gente, né, não sabe se ela tinha dinheiro para pagar uma faculdade, por exemplo. Exato, as né? circunstâncias que trouxeram ela até aquele momento ali, né? Então eu acho que é importante ver esses outros fatores que existem por trás da escolha da carreira, né? Tem, e as mulheres muitas vezes também, elas optam primeiro por ter filhos, sim, e aí depois, né, a síndrome do ninho vazio, depois ela sai para fazer algo que é para ela, né, então tem muitas histórias. E eu acredito que o empreendedorismo, ele vem muito disso, eu acho que muitas mulheres não têm opção, muito por conta, sei lá, do padrão de vida que teve, por essa questão dos filhos, então, normalmente é muito comum você ver uma mulher que é mãe e empreender. Às vezes dali nasce o empreender. Isso, né? Tipo, não foi uma escolha, foi o que deu certo pra ela, sabe? Até por essa questão de ser um horário mais maleável, que ela consegue dar conta. E assim, muito da escolha das meninas vai do que elas veem em casa. Por exemplo, eu tava lendo um artigo sobre isso, né? Que a gente tava estudando pra vir aqui falar com vocês. E aí, eu achei um dado muito interessante. Que ele diz bem assim: segundo o estudo, quando a filha não vê o pai ajudar nas obrigações do lar, ela tende a escolher apenas profissões normalmente associadas ao sexo feminino, como enfermagem, veterinária, a docência, enfim. E daí esse estudo foi feito pela Associação de Ciência Psicológica, que revelou que a divisão de tarefas do lar entre o pai e a mãe influencia na maneira como as meninas enxergam a escolha da profissão. E mesmo nesses lares em que os pais defendem, por exemplo, questões de você pode ser o que você quiser, filha, por exemplo, os homens também podem fazer as tarefas do lar, mesmo que eles defendem e não fazem. O exemplo.
É o exemplo que conta. Exemplo, claro. Então, o importante é você dar esse exemplo, o pai dar o exemplo dentro de casa, e ele dividir as tarefas com a mãe, enfim. Eu achei muito interessante, porque foi uma pesquisa feita, acho que com 326 crianças de 7 a 13 anos. Então, assim, muito, muito interessante ver como, às vezes, você só falar não adianta. As Você ações falam mais alto. Você tem que dar o exemplo, né? Sim, o exemplo com certeza. Como eu falei ali, né? Geralmente, quando eu preciso escrever uma carta de recomendação para um aluno nosso, para uma aluna nossa, eu entrevisto esse aluno para conhecê-lo um pouquinho melhor, para entender um pouquinho melhor por que ele quer estudar naquele curso e tudo. E eu lembro muito de uma aluna que me marcou quando eu fui perguntar para ela por que ela queria estudar engenharia de produção. E ela veio me contar que era por causa da influência do pai dela, né? Porque o pai dela era engenheiro, porque ele tinha, enfim, empreendido quando mais jovem, então ele tinha a própria empresa, que ela cresceu indo para a empresa com o pai, ajudando ele no trabalho, e com isso nasceu dentro dela uma paixão. Algo natural. Algo natural, né? Mas algo que claramente foi incentivado por aquele pai, né? Algo que foi incentivado pela escola também, porque aí ela mencionou vários projetos que ela fez dentro da escola, né, que fizeram essa paixão, só foram alimentando, incentivando essa paixão dentro dela, mas que claramente foi algo que foi um momento pai e filha, desde pequenininha, desde que ela nasceu, assim. A importância de você olhar para essas coisas desde os anos iniciais. Desde os anos iniciais, exatamente. Então, assim... A escolha da carreira não acontece só lá no ensino médio, né? Não, ali é só... A gente pensa mais nesse momento, porque é ali que está funilando, ali está chegando o momento da decisão, né? Mas ele está se formando desde a primeira infância ali, né? A gente precisa observar melhor, né? O observar é muito legal, porque o autoconhecimento que a gente falou, né? Hoje, quando eu olho a Tati criança, né, eu acho que faz todo sentido eu hoje trabalhar no RH, né? Eu era aquela menina que na educação física eu gostava de ficar sentada no banco de reserva, porque ali eu gostava de conversar, né? E todo mundo queria ir jogar e eu queria ficar sentada no banco de reserva. Então, exatamente, então a importância dos pais, dos docentes, dos professores olharem, né? As suas habilidades. As habilidades, né? O que tá ali, né? Porque tá ali. Tá ali. E você vai descobrir isso mais pra frente. Mas eu olho e digo, ok, já estava ali, né? Então, é bem importante essa observação. E é muito sutil, né? É sutil, eu acho que é um trabalho em equipe, né? É a família junto com a escola, junto com o aluno, que é o maior interessado, né? A gente vai fazendo esse trabalho juntos e vai conversando e vai descobrindo juntos, né? Vai descobrindo juntos e no final a gente acaba encontrando o caminho. Eu sei que muitas vezes os alunos se agoniam muito e acham que não vão entrar na faculdade, que não vai dar certo e tudo, mas o caminho vai, né? A gente vai vendo os resultados chegando e aí vai ficando muito satisfeito, porque eles vão encontrando o caminho, eles vão, né? E depois a gente recebe esse feedback. Os alunos que já foram vêm procurar a gente para contar como está sendo essa experiência, se está gostando do curso, se não está, se era o que esperava, se não estava. E acho que essa questão da representatividade é muito importante. Eu lembro que quando eu era criança eu queria ser lixeira, porque eu achava o máximo ficar correndo no caminhão do lixo atrás. E eu lembro que eu tinha muito em mente assim, mas eu não posso fazer isso porque só tem homem. E um dia eu vi uma reportagem com uma mulher e aquilo para mim foi assim, nossa, então a mulher pode fazer. E isso se estende aos tempos de hoje. Assim, você vê que uma mulher chegou em algum lugar que você almeja, é muito importante para até para essa autoconfiança, assim, de você saber que é possível. Com certeza. Eu estava lendo ontem também, para me preparar aqui para nossa conversa, né? Um artigo que eu recebi sobre o aumento de mulheres em cargos de liderança em universidades. Olha. Né? O artigo estava falando sobre o exterior, né? Sobre Reino Unido, Estados Unidos, mas estava falando um aumento de 42% em reitoras mulheres em universidades lá fora. Inclusive nas top 5, né, universidades do mundo. Então, assim, na Universidade de Oxford, Cambridge, Harvard. Aqui no Brasil a gente não vê muito a gente ainda, não vê tanto né? ainda, Por exemplo, né? reitoras. Acho que eu nunca vi uma reitora
Não me lembro. Eu acho que não é tão comum. Mas quem sabe esse movimento lá fora, né, incentive e venha para cá, né? Mas falando justamente que esse movimento está começando a ter repercussões nos departamentos e nas áreas das universidades, entendeu? Dando mais oportunidades de liderança para outras mulheres e repercutindo até no corpo docente, tendo mais alunas mulheres. Ah, que legal. Então, isso eu acho muito, muito importante. E a representatividade, de novo, né, que a gente estava conversando aqui. O quanto que isso acaba impactando, né, aquela aluna, aquela menina que está olhando para a universidade, que não sabe ainda o que vai fazer, mas que vê, poxa, tem uma mulher que conseguiu, talvez eu consiga também, né? Um dado legal também que a gente pesquisou é esse aqui, ó. Para se ter uma ideia, muitas mulheres não cogitam seguir carreiras nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática simplesmente por não conhecerem o cotidiano da profissão. Segundo o estudo Decifrar o Código Educação de Meninas e Mulheres em Ciências, feito pela ONU Mulheres, 74% das mulheres se interessam por ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mas apenas 30% delas escolhem campos relacionados a essas áreas de educação superior. Sabemos que muitas estudantes que escolhem seguir os cursos nessas áreas também abandonam a graduação por sofrerem algum tipo de discriminação e falta de apoio. Então, existe muito uma questão assim, que ela pode ter interesse pela área, mas se ela vai chegar a cursar esse curso... Exatamente. Ela muitas vezes pode ter medo do que ela vai encontrar lá dentro, né? Como ela vai ser tratada lá dentro, num ambiente que é majoritariamente masculino. Eu acho que precisa ter coragem, né? E eu acho que encorajar essas meninas, né? E a gente fala de empoderamento. Veja o nosso episódio sobre medo e coragem. Podcast. Foi o segundo, né, que a gente gravou. Tá lá no nosso YouTube. Veja. Acho que a mulher, ela precisa ter coragem, né? E principalmente quando ela escolhe, né, uma carreira naturalmente, né? Ou naturalmente não, né? Normalmente masculina, até então, ela precisa ter coragem. Né? E eu acho que a gente precisa também empoderar essas meninas a se posicionarem quando encontrarem um ambiente machista, né? Quem nunca, né? Mulheres, né? Numa reunião, né? Onde tem só homens, né? Às vezes escutar uma piada, a gente ri junto, a gente não tem que rir junto, né? A gente tem que se posicionar e dizer, olha, não foi bacana o que você falou. É o famoso rir de nervoso, né? Exato, exatamente. Então, acho que... porque a gente também tem que educar esses homens, né? Mas eu acho que precisa ter coragem, e coragem para se posicionar, né? E a gente está aprendendo a fazer isso, né? Devagar e sempre, já evoluímos muito. Né? Então, da mesma forma que muitas vezes, né, o homem olha e diz, ela é frágil. Não, eu sou também frágil. Mas eu também sou forte, né? Então, acho que a gente precisa, assim como o homem também pode ser frágil. Exatamente. Né? Então, a gente falou muito da mulher, mas eu acho que o homem também está aprendendo muito nesse momento, né? Eu converso muito com meu marido, eu falo, deve ser bastante difícil ser homem hoje, né? Assim como para nós foi durante muito tempo só a gente, né? É difícil ser mulher. Eu acho que é difícil porque eles estão reaprendendo muito a tal da desconstruir para reconstruir, né? Eu acho que a gente também tem esse momento de se posicionar para ensinar também, né? Que não é legal, né? Mas é só uma brincadeira. Não, mas é como eu me sinto, né? Eu acho que isso é bem importante, a gente colocar as meninas para se posicionarem também. Sim. E sobre, assim, você falando me veio isso, e a nossa produção também colocou algumas questões aqui, bem interessantes de se pensar. Sobre a educação dos homens, como você vê, Tati, isso no mercado de trabalho? Existem ações para, por exemplo, dentro das empresas, para tirar esse estigma de que, sei lá, a mulher não vai ter o mesmo desempenho do homem ali, porque muitos homens pensam ainda assim sobre isso, né? A gente sabe que estamos tentando educar homens menos machistas, né? Mas a gente sabe que essa cultura ainda está nas empresas. Existem ações que não sei se é o RH que faz, eu acho que sim, nas empresas? Sim,
aqui a gente tem alguns cursos, né, na nossa plataforma Evolua, para os colaboradores, a gente tem o curso de diversidade, onde lá se aborda também esse tema, né? Então, acho que as empresas têm, sim, uma responsabilidade, né, de apoiar, né, o desenvolvimento desse homem para aceitação da igualdade entre homens e mulheres, né? Então, acho que o RH, ele tem esse papel também. Né? Então, a gente procura, né, não só pelas plataformas, mas também esse é um momento, inclusive, né, homens que estão vendo esse podcast, né? Eu acho que é para refletir, né? Então, toda ação onde a gente traz esse tema, né, na pauta, eu acho que ajuda, né? Seja em capacitações, nos cursos em plataforma ou num podcast, né? Sim. Tudo é Olha, válido. nosso podcast é muito instrutivo. Com certeza. Eu acho que é muito aquilo, muitas coisas que hoje são erradas, por muito tempo eram normalizadas. Normal. Então é bem isso que a Tati falou, como é que é desconstruir para reconstruir, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né, que a gente fala. E é a todo momento, né? Assim como a gente também passa por isso, né? Em algumas situações, a gente também tem, e eu acho que isso é importante a gente colocar também, né? Quando a gente fala do homem machista, a mulher também é machista. Com certeza. Né? Quando eu vejo outra mulher com uma saia muito curta, eu tenho pensamentos machistas, mas o desconstruir é pensar que ela pode, né? Ela pode usar o que ela quiser, ela pode ser quem ela quiser, né? A gente já teve muitas conversas sobre isso, eu e a Tá, assim, que a questão do machismo é você constatar que aquilo tá em você e constatar que é errado e não levar aquilo como uma verdade absoluta. Porque eu concordo muito, o machismo não é uma coisa só que o homem sente, a mulher também tem esse preconceito, né, dentro dela. Porque é estrutural. É estrutural. A gente estava lá quando tudo começou, né? Exatamente. Tem mais alguma coisa aí, Gi? Deixa eu ver se a gente trouxe mais algum dado interessante. Eu lembrei quando tudo começou, mais ou menos quando tudo começou nas cavernas, né? O homem saía para caçar e era só isso que ele fazia, né? E a mulher ficava na caverna, né? Então ela cuidava do filho, ela mantinha o fogo, né? Eu acho que essa multi-habilidades que a gente tem já começa lá atrás, né? Já. Então acho que é por isso, né? Ele saía para caçar e trazia a caça. Sim. Né? Enquanto isso a gente tá fazendo muitas tarefas, né? Para manter o fogo, para manter os filhos, para, né? Para afastar os bichos que talvez chegassem. Então, né? Tinha muitas habilidades. Eu acho que a gente agora tem, eu sempre falo, né? Do cinto de habilidades ali, a gente tem muitas. A gente só tem que ter coragem para usar. Sim. Eu acho que se vocês pudessem trazer, a Gabi já trouxe um exemplo ali prático da vivência dela na escola, relacionada a essa representatividade feminina. Se a Tati lembrasse de alguma situação que marcou, assim, positivamente, alguma mulher que ocupou um cargo... Uma mulher que me marcou... Ou alguma entrevista, não sei, algo assim que tenha sido marcante pra você. Não precisa responder agora, você pode pensar. Assim, eu tenho um grande exemplo dentro de casa, né? A minha mãe é uma pessoa que me representa, né? Eu acho que... eu falei um pouco dela aqui, né? Que ela se formou com mais de 60, mas eu acho que isso mostra muito... E toda a trajetória de vida dela, né? Então, a gente nasce e não sabe o que tem para trás, né? Eu acho que é bem importante os filhos saberem da história antes de você chegar ao que aconteceu, né? Então, acho que ela me representa muito por isso, assim, né? A formação dela no ensino médio foi mais para frente, não foi dentro, né? Porque ela casou, ela tinha 18. Eu nasci, ela tinha 18, né? Então, acho que ela é uma pessoa que é uma mulher forte. Mas, né? assim, dá pra dizer também que... Eu não sei quantos anos tem sua mãe, mas, assim, dá pra dizer que ali na geração dela, ela é uma exceção. Ela é uma exceção, caso, né? Ela é uma exceção. Porque a maioria das mulheres ali da geração dela não tiveram essa formação que ela tem hoje, né? Ela é exceção, ela empreendeu sozinha, né? Ela é empreendedora hoje, então, assim, eu acho que quando ela se separou, né, do meu pai, ela tinha 27, com 2 filhos pequenos, então ela voltou para estudar, né? Terminar o ensino médio, então, assim... batalhou bastante, então acho que isso, eu vi tudo isso de camarote, né, e eu olhei e disse,
tá difícil, ela pode, ela vai, né? Então, acho que isso me deu muito repertório para também dizer que algumas pedras no caminho eu vou saltar. É que você teve a questão também da representatividade. Você via sua mãe alcançando esses objetivos. Então, você como menina via, nossa, minha mãe tá conseguindo? Então, eu vou conseguir também. Sim, então, assim, a gente volta naquela questão do exemplo também. Porque ela não parou nas adversidades, né? Que todas nós temos, né? Que todas temos. E vocês acham que essa questão do trabalho híbrido, que foi algo que se tornou depois, né, da pandemia, facilitou a inserção das mulheres em algumas áreas no mercado de trabalho? Muito. Eu acho que não só o híbrido, como 100% online, né? Tem muitas empresas no 100% online. Eu acho que sim, né? Eu acho que a mulher, ela ganhou um tempo de qualidade com a família. E a gente vê hoje no híbrido, ou quando a gente tem interações com quem está no 100% online, um fornecedor, um parceiro, a gente vê com os filhos, né? Que não estão aí, parece uma criança filhos, lá na sim. E eu lembro muito bem de uma gestora dizendo que o híbrido é muito bom porque ela consegue tomar café com a família, né? Levar o filho para a escola, voltar e começar a jornada de trabalho dela dentro do horário de expediente dela, o que antes não dava. Né? Então, acho que isso facilitou bastante, mas eu acho que também a gente está aprendendo, né? Como aproveitar bem esse tempo, porque eu não tenho deslocamento, eu posso tomar café da manhã com o meu filho, com a minha família, né? Eu acho que sim, mas eu acho que a gente ainda está se organizando no meio de tudo isso. É recente, né? Sim. Mas eu acho que sim, eu acho que ajudou bastante. Traz até uma qualidade de vida, né? Melhor, né? Para a mãe, para o filho, né? A gente vai aprendendo, né? Enquanto caminha, porque a pandemia trouxe muito isso, a gente teve que aprender meio na marra, na porrada, assim, né? Mas eu acho que depois que passou o susto, agora que a gente está voltando para o presencial, né? Que a vida meio que está voltando ao novo normal, que essa questão do trabalho híbrido tem muito a beneficiar mesmo essas mães, né? É um pouquinho do melhor dos dois mundos, se dá para dizer assim, né? Eu considero que é melhor modelo, pelo menos na minha visão, né? Você tem o momento do online para você focar em entregas, em projetos, enfim, e depois o que a gente sente falta, né? Sentiu falta, vai para o presencial, interage as relações, porque é muito importante. Né? Eu não acredito no 100% online, assim. Também. Eu acho que o híbrido é o melhor dos mundos, assim. E agora vamos para as dicas, né? Isso. A gente sempre pede para os nossos convidados, né, trazerem algum material ali de referência para dar mais embasamento para o tema que a gente tratou. Se vocês tiverem algum livro para indicar, algum filme, alguma coisa, seria bem interessante. A minha lista eu falei, gente, eu tenho que escolher uma coisa de cada. Só sim. Olha, aí é bom quando você tem bastante, né? Assim, eu pensei em livro e filme, e aí pensei num livro, aí para as mães, enfim, pais que têm meninas, né? E é um livro que eu acho que ele é representatividade em dose dupla, né? Que é o Amoras, do Emicida, que é o rapper que eu acho que todo mundo conhece, né? Então, fala de uma menina preta, né? Eu acho que isso é bem importante, né? Que ela também pode ocupar espaços. Eu acho que essa é uma leitura necessária. Aí e a além gente... da questão da mulher, tem também a questão por ser uma menina negra, né? Que aí eu acho que a gente daria um outro podcast de a gente falar sobre isso, né? Então eu indico esse livro, que eu acho que é bem legal. E aí eu pensei num filme que tenha me marcado, né? Tem um filme que mostra a trajetória da Marie Curie, que é a cientista, né? Que é Radioactive, né? Que eu acho que é um filme muito legal, né? E mostra todas as agruras, né? E toda a coragem que ela teve, que deixou um legado que a gente usufrui até hoje, né? Então, acho que é um filme muito bacana de ver. E eu pensei também numa dica de livro que virou filme. Né? Legal. 2 em 1. Né? Se chama Estrelas Além do Tempo. Né? Amo. É lindo esse filme. Então, foi o primeiro que me veio na cabeça quando vocês falaram, né, em trazer uma recomendação,
porque ele fala sobre, enfim, ele conta a história de 3 mulheres negras que trabalharam, elas foram contratadas pela Força Aérea Americana no período da Segunda Guerra Mundial por falta de mão de obra na época, e depois, no período da Guerra Fria, elas foram trabalhar para a NASA, né? Mas como se tratava ali ainda um período de segregação racial muito forte ali nos Estados Unidos, elas trabalhavam isoladas, enfim, muito ali escondidas no trabalho delas, mas foi um trabalho fundamental para o homem chegar na Lua, né? Foi um trabalho, 3 mulheres matemáticas, né? Então, assim, além de tudo, pioneiras no trabalho delas, que foram fundamentais para os Estados Unidos acabarem vencendo essa guerra, né? Essa corrida espacial aí contra a União Soviética. E que, enfim, conta essa história dessas 3 mulheres incríveis aí, né? Então tem tanto o livro, que daí depois foi adaptado para o cinema, concorreu ao Oscar e tudo. Eu acho que são histórias de 3 mulheres que valem muito a pena, assim, as pessoas conhecerem, né? A gente está aqui falando sobre... E mostra muito a sororidade entre elas ali, né? Elas se apoiavam muito, e eu acho que é isso que a gente precisa, para avançar ainda mais. Dar as mãos, né? Sim. Exatamente. Legal, vamos colocar na nossa... Já assistiu esse, tá? Esse não, mas eu já tinha ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido falar. Vamos muito colocar bacana. na nossa lista. Vamos. Assistam também, gente. Assistam. A produção tem uma dica também. A produção tem? Dá pra ouvir? Dá pra ouvir o que eu tô falando? Mais ou menos, Kevin. Eu não quero aparecer. Próximo, só vai mexer no microfone dela. A produção tem uma dica de livro, gente, que é Minha História, da Michelle Obama. Ai, Maravilhosa, o livro é lindo. Vários recortes. Ela não quer aparecer. Ele tem... Não quero aparecer. Ele tem vários recortes, assim, né, sobre representatividade feminina preta e ainda o recorte de classe. Então ele é muito interessante, eu acho que tem tudo a ver ali com a mulher brasileira. Vale muito a pena ouvir. Sim, muito. É uma leitura super gostosa, ela vai contando a história, muito legal. É emocionante. A gente vai pedindo, a gente sempre pede para os nossos convidados assinarem o nosso banner. Ai, que legal. Para deixar registrado que vocês marcaram presença aqui no nosso podcast. E assim, só um comentário, falando, né, que vocês deram indicações aí de mulheres pretas e, enfim, o quanto, se já é difícil para as mulheres brancas, para as mulheres pretas é muito mais difícil. Então, exatamente. É bom a gente olhar para todas essas questões, né? Com certeza. Isso daria um outro podcast. Dava para falar bastante sobre isso. Esse dá. Dá para fazer lá em novembro. Consciência Negra. Em novembro, né? Nossa, é verdade. O que eu vou escrever aqui, gente? Mas foi um bate-papo muito, muito produtivo, agregou bastante. Muito bom. Meninas, fiquem à vontade se vocês quiserem comer alguma coisinha, tá? Que a gente tá falando e Acaba não dando tempo. Na próxima vamos trazer 2 canetas, né? É isso. Uma assim de um lado, outra do outro. Então, assenta aqui, porque não pode escrever errado, né? Chega aqui. Já tem bastante assinatura aqui, né? Sim. Pessoal, enquanto ela assina, a gente vai finalizando por aqui. A gente agradece muito quem está nos acompanhando, quem está vendo os nossos vídeos. A gente vai gravar mais, né, vídeos relacionados a essa temática da mulher. A gente pede que vocês continuem nos acompanhando, nos sigam nas redes sociais, @Colégio Positivo. Acessem o nosso blog, ofuturoagora.com.br, tem muito conteúdo legal, independentemente da idade do seu filho. Agradecemos a sua participação e é isso, né, Tá? E é isso. Aí as nossas redes vamos colocar ali na descrição e alguns links também, né, de referências que a gente falou aqui. E muito obrigada, meninas. Obrigada. Pela Prazer foi meu. participação. Muito legal participar dessa mesa. Foi muito boa a conversa. Obrigada, gente. Obrigada, tchau.